Olá, bem-vindos ao meu canal, eu o professor Costa. Hoje vamos ver o teorema de Tales. Então, temos aqui uma figura em que a reta R e a reta S são paralelas, e se assim for, reparem, a distância que vai do O ao A' sobre a distância que vai do O ao A, ou seja, vamos ver, a distância, esta distância aqui, do O ao A' sobre a distância que vai do O ao A, é proporcional ou está para a distância que vai do O ao B' sobre a distância que vai do O ao B. E assim com todos os lados similares. Ou seja, a distância que vai do O ao A' sobre a distância que vai do O ao A está para a distância que vai do O ao B' sobre a distância que vai do O ao B. E assim sucessivamente, desde que utilizem lados similares. Por exemplo, a distância que vai do O ao A sobre a distância que vai, por exemplo, do A ao A' é proporcional à distância que vai do O ao B' sobre a distância que vai do B ao B'. Desde que se utilize os lados proporcionais, desde que se utilize os lados similares, estas relações são válidas. Não é uma coisa assim muito complicada, tem é que se usar os lados similares. Então, o símbolo da distância, por exemplo, também poderíamos utilizar estes lados aqui. Então, o O B' sobre o B, B'. Reparem, também poderíamos utilizar então o AB e o A', B', que também seria igual então a A', B' sobre o AB. Desde que se utilize os lados similares, podemos sempre utilizar o teorema de Tales. Vamos ver então um exemplo concreto com números e com incógnitas para tentarem aplicar o teorema de Tales e vamos fazê-lo de várias formas. Reparem, vamos tentar determinar o x, que no nosso caso é o OA. Não é? Queremos determinar o x, que é o OA. Temos uma das medidas que é 4, aqui 6 e aqui 3. E vamos tentar determinar o x, que de facto seria o OA. Apaguei as fórmulas de propósito, porque não é preciso saber, desde que utilizem os lados similares. Reparem, se eu utilizar o x e este 4, então vou ter que utilizar o 6 e o 3, que eles são similares. Se utilizar então o x e o 4, tenho que utilizar o 6 e o 3. Reparem, então x sobre 4, x está para 4, assim como o 6 está para 3. Reparem, o x está para 4, como o 6 está para 3. Faço a divisão do 6 pelo 3. 6 a dividir por 3 é 2. O 4, que está a dividir, passará para o outro lado a multiplicar. 2 vezes 4. Então, vamos fazer o vezes para não parecer o nosso x, vou pôr um pontinho. O pontinho equivale ao vezes. Então, o x é igual a 8. Ou ponho aqui um vezes pequenito. Então, 2 vezes 4 é 8. Então, já sei que o meu OA será 8. Se tivesse unidades de medida, seria 8 centímetros. Este é um dos processos para fazer. Podia fazer de outras formas, desde que utilize os lados similares. Reparem. Vamos então a outro processo. Então, por exemplo, poderia utilizar estes lados aqui. O x com o 6 e o 4 com o 3. Então, o x está para 6, assim como o 4 está para o 3. Então, reparem, ficaria o x está para 6, assim como o 4 está para 3. Agora, o 6 que está a dividir, ao mudar de membro, passa a multiplicar. Vou pôr o x um pouco mais pequenino, para não se confundir com o meu vezes.
Então, reparem, multiplicação de frações, o denominador do 6 é 1, então x fica 4 vezes 6 sobre 3 vezes 1. O x será 4 vezes 6, 24 sobre 3. 24 sobre 3 é 8. E aqui tenho o mesmo valor. Este seria outro processo. E assim sucessivamente. Podem utilizar os processos que entenderem, desde que utilizem os lados similares. Vamos fazer ainda de outro processo, mais complicado, mas vamos fazê-lo. Então, vamos fazer de outro processo. Reparem, por exemplo, esta distância aqui, toda, quanto é que ela será? Será x mais 4. E esta aqui será 6 mais 3, que é 9. Então, posso fazer, reparem, desde que os lados sejam similares, vou fazer o lado grande, está para o lado mais pequeno, o lado OA, assim como o lado grande está para este lado mais pequeno, que é o 6. Por exemplo, um processo de fazer. Então, reparem, fica então x mais 4 sobre x é igual a 9 sobre 6. Desde que os lados, reparem, estou a utilizar o lado OA', que corresponde ao lado OB'. Depois estou a usar o lado OA, que corresponde ao lado OB. Ou seja, tenho que usar os lados similares. Agora, esta equação devia indicar que o x era diferente de zero, mas o x que está a dividir, ao mudar de membro, passa a multiplicar ou reduz ao mesmo denominador e tiro os denominadores. Então fica 6x mais 4 igual a 9x. Faço a distributiva. 6x mais 24 igual a 9x. X para um lado é uma equação do primeiro grau. X para um lado, números para o outro. 6x menos 9x igual a menos 24. Menos 3x igual a menos 24. Quando todos os membros da equação estão negativos, mudo os sinais. Divido tudo por 3, ou o 3 que está a multiplicar passa para outro membro a dividir. E vem outra vez, como era de esperar, x igual a 8. Então, este é outro processo. Desde que façam com os lados similares, há várias formas de resolver o mesmo exercício. Não coloquei as fórmulas do teorema de Tales, só as coloquei ao início e apaguei, porque, de facto, só tem que ter atenção uma coisa, é que os lados têm que ser similares, como foi aqui. Reparem, dividi o x mais 4 pelo x, então tem que dividir o 9 pelo 6. Tem que ser sempre com lados similares. Vamos fazer ainda de outro processo. Vamos tentar fazer o exercício ainda de mais uma forma. Então, vamos tentar fazer de mais uma forma, desde que faça com os lados similares. Então, por exemplo, o x mais 4, reparem, o x mais 4 sobre 4, então, reparem, vou só salientar, o x mais 4 é este lado, x mais 4 sobre 4 está para 9 sobre 3, não é? O x mais 4 sobre 4 está para 9 sobre 3. Vamos ver? Então, x mais 4 sobre 4 está para 9 sobre 3. X mais 4 sobre 4 igual a 3. Reduzo ao mesmo denominador. 3 vezes 4, que é 12. E passo o 4 para o segundo membro, vem x igual a 8. Atenção que estive sempre a resolver o mesmo exercício de diferentes processos. É só utilizarem os lados similares. Se utilizam um par de lados num dos segmentos, têm que utilizar o par de lados similar no outro segmento. Vamos fazer mais um exemplo. Então, temos aqui um novo exemplo. Reparem, temos o nosso triângulo, as retas AB e as retas CD são paralelas. Vamos então preencher aqui o nosso triângulo. Reparem, a distância que vai do O ao D, a distância que vai do O ao D é 16. A distância que vai do O ao B é o que nós queremos, vou chamar x. A distância que vai do O ao A é 3, a distância que vai do A ao C é 7. E a distância que vai do O ao C será 3 mais 7, que é 10.
Reparem, desde que eu utilizo os lados similares, ou seja, x a dividir por 16, por exemplo, ou seja, x está para 16, assim como 3 está para 10, por exemplo. Então, posso fazer assim. Reparem, o x está para 16, assim como, deixa eu escrever aqui o 16 um pouco melhor, assim como o 3 está para 10. O 16 que está a dividir passa para o outro membro a multiplicar. Não se esqueçam, multiplicação de frações, multiplicam-se os numeradores, os denominadores. 3 vezes 16, 48. 48 a dividir por 10, então vem x igual a 4,8. Este é um dos processos. Vamos tentar fazer de outra forma. Então, por exemplo, reparem, se este lado mede 16 e este mede x, então este lado grande é 16 e este bocadinho mede x, então este quanto é que vai medir este? Então será 16 menos x, não é? 16 menos x. Imaginem-se que o x era 5. Então, se de O ao D, se do O ao D é 16 e do O ao B era 5, então aqui seria 16 menos 5, que seria 11. Então, a distância do B ao D será 16 menos x. Este é outro processo, é um processo mais complicado que o primeiro que fizemos, mas é só para verem que funciona o teorema de Tales. Por exemplo, então, o 16 menos x está para x. Vou colocar o mesmo x que tenho estado a fazer, aquele x em cruz. Então, 16 menos x sobre x está para, reparem, 7, assim como o 7 está para o 3. Estou a usar os lados similares. Reparem, este lado 16 menos x está para x, assim como o 7 está para o 3. Agora, reduzem ao mesmo denominador, o x devia ser diferente de 0, mas por acaso aqui não interessa, então fica 3 vezes 16 menos x, vou dizer este x aqui em cruz, igual a 7x. É uma equação, posso tirar os denominadores. Faço a distributiva, propriedade distributiva, fica 3 vezes 16, 48, menos 3x, igual a 7x. X para um lado, números para o outro. Menos 3x menos 7x é menos 10x, igual a menos 48. Quando a equação está tudo negativo, o x está negativo, multiplica-se por menos 1. Ou não, ou se quisessem faziam isto, menos 48, menos 10 que está a multiplicar, passaria a dividir. Como os sinais são ambos negativos, fica 48 sobre 10, x igual a 4,8. Claro, deu o mesmo valor. Pronto, espero que tenha sido útil. Isto é tudo sobre o teorema de Tales. Se gostaram do vídeo, coloquem gosto e até ao próximo vídeo.